Que golaço! O atacante Jô vai enfrentar o Inter pela primeira vez, depois da saída conturbada dele da equipe gaúcha. Como será que o Jô vai encarar essa partida, hein? Ele chegou ao Galo com a desconfiança da torcida e o pior, com uma fama nada boa. Depois de ter sido dispensado pelo Internacional, Jô chegou ao Galo e deu a volta por cima. É hoje um dos artilheiros do time e ele garante que não guarda mágoa nenhuma do ex-clube. Aliás, essa será a primeira vez que Jô vai ter a chance de enfrentar o Colorado depois da saída conturbada. Na vida, se você guarda mágoas ou tem rancor, você não consegue viver, né? A gente acaba passando por algumas situações dentro da vida que você tem que sempre perdoar, né? Eu não guardo rancor, não tenho nenhum tipo de querer vingança, né? Mas como eu falei, é mais um jogo, claro que é um jogo diferente, porque eu saí do Inter numa situação totalmente diferente. Hoje se encontro, graças a Deus, bem, mas é um jogo que eu tenho que ter a cabeça no lugar e fazer o meu papel. E o centroavante parece não se importar mesmo com o Internacional. Pra mim não tem nada especial, só se for só para rever meus amigos, né? Que graças a Deus deixei amigos dentro do Inter, que é no caso do Kleber, que é um grande amigo meu, mas de resto é mais um jogo valendo 3 pontos. E Jô pode até ajudar e muito, já que ele conhece bem o outro lado. Mudou, alguns jogadores chegaram, né? Outros estão machucados, outros nas seleções, né? Nas suas seleções dos seus países, mas com certeza tenho conhecimento, fiquei um ano ali, eu sei alguns pontos positivos, outros pontos negativos, como todo time tem. E vamos ver o que eu possa passar para poder ajudar o Atlético. E mais polêmica, gente. O diretor de futebol do Flamengo, Zinho, deu a entender que prefere ver o seu grande rival, o Fluminense, como campeão brasileiro deste ano, ao Atlético, que é um rival histórico do rubro-negro também, né? Em entrevista ontem no Rio, Zinho foi questionado sobre quem preferia ver levantando a taça do Brasileirão. E aí ele respondeu: qualquer um, menos o Atlético Mineiro. Dá uma olhada na explicação dele. Eu trabalhei na foto, né? Entendeu? E aí os caras sempre brincam comigo. Eu sacanei eles, qualquer um menos o Atlético. Aí depois falei, teve negócio de rivalidade e tudo, mas não tem nada a ver com o Ronaldo não, gosto do Ronaldo, quero mais que o Ronaldo. Gostaria que ele jogasse no Flamengo, que ele está jogando no Atlético, que ele joga muito, né? Sem polêmica. Ainda bem que não tem nada a ver com o Ronaldo, né? Porque o STJD já não está curtindo muito o Ronaldo, aí vem o Zinho e fala uma dessa, Éder do céu. Letícia admirar nessa palavra, essas palavras do Zinho. O Zinho que ganhou tudo na vida, né? Ganhou título pra caramba, falar que, pô, você vê que o Atlético, para ser campeão, tem que lutar contra todo mundo mesmo. É a CBF, é o Flamengo, que não tem nada a ver, né? O próprio Fluminense que está aí, que vai jogar contra o Bahia. Senhor do Bonfim, né? É isso aí. Eu acho que o Zinho, poxa, podia cuidar mais um pouquinho lá do Flamengo, que lá tá uma bagunça tremenda. Mas, enfim, um Atlético, independente do Zinho falar ou não, o Atlético tem que vencer o Inter, né? Com certeza. O Inter é desfalcado, muito desfalcado. O Atlético também, sem praticamente. Se o Ronaldinho não jogar, são 5 jogadores que não jogaram pelo Atlético. Mas o Jô, mesmo falando aí, Jô, pô, ganhar de 6-0 você não fazer nenhum gol. Brincadeira. Numa partida dessa, meu filho, o time que ganha de 6-0, você fica parado lá na marca do pênalti, a bola vai bater em você e vai entrar. Pelo amor de Deus, você precisa fazer uns golzinhos aí. Simples assim, João. Simples, pô, simples. O Atlético ganhou de 6 e perdeu mais uma meia dúzia. Fica parado lá, a bola bate em você e entra, meu filho. Aí, você galera, tem que fazer gol. Se no jogo de hoje ele ficar lá paradinho, a gente já sabe por quê. E não, tá seguindo o conselho do tem mais uma. Eu quero ver se ele vai vibrar se fizer gol contra o Internacional. E não tem essa frescura de não vibrar porque jogou no Inter. Vamos ver. Vai vibrar. Eu acho que vibra sim. Agora vamos conversar com os nossos comentaristas da galera, lembrando a você que está em casa e aos meninos que o PC com certeza não se esqueceu desse detalhe. O Zinho defendeu o Cruzeiro, foi campeão em 2003. Será que seria por esse motivo? Ele tá meio que agorando o Atlético, não tá não? Fael. É o famoso Zinho enceradeira na Copa de 94. O Zinho que nunca foi unanimidade naquela seleção campeã. O Zinho que tá aí com o time dele com salário atrasado. O Zinho que fala que torce pro rival do Flamengo lá, pro Fluminense ser campeão. Mas é isso, nosso maior rival é o Flamengo. Em Minas Gerais, os adversários só fizeram a gente ser o maior campeão estadual. Então o adversário nosso é o Flamengo, que tirou o título da mão grande, como está sendo agora com o Galo. Então nosso maior adversário é o Flamengo. O Zinho está certo em não torcer pro Atlético. Tá, coerente, né? Coerente. Diga, PC. Ah, meu Deus, rivalidade platônica só do seu lado, né? Porque o Flamengo, meu, você é freguês do Flamengo, velho.
O Flamengo pode estar a baba que tiver que ganha do Atlético, que o Zinho sabe muito bem. Ô Zinho, não precisa nem secar o Atlético de Vespasiano, não, porque eles não ganham nada, velho. Não ganham nada e vão continuar não ganhando. Vai ser 100 anos de seca. Bom, gente, 2012 não está sendo um ano bom para o Cruzeiro, né? A gente sabe, no Brasileirão já são 7 rodadas sem vencer. Mas para o técnico Celso Roth a coisa podia estar ainda pior. Será que tinha jeito? Campeonato Mineiro, fora nas semifinais. Copa do Brasil, fora nas oitavas de final. Campeonato Brasileiro, bom, um sonho de uma vaga na Libertadores. Liderança na 7ª rodada e na 29ª, uma singela 10ª posição. Aspiração bem diferente do que foi planejado. Não, acho que não. Acho que nós temos ainda matematicamente chance do quê? Se nós ganharmos, nós temos 10 jogos, né? 10 jogos. Se nós ganharmos os 10 jogos, nós chegamos aonde? Chegamos a 66 pontos, significa o quê? Brigar por uma vaga na Libertadores? Provável, né? Tem chance ainda, então? Então vamos brigar por isso. Para Roth a situação não é tão complicada assim. Algumas rodadas ele declarou que a zona do rebaixamento não amedrontava. Agora, há 7 partidas sem vencer. O discurso é esse. Eu creio que ainda nós estamos numa zona interessante, mas preocupa. Nós temos que somar pontos, por isso que nós estamos tomando essas atitudes aí, né? Aliás, o tão horripilante Z4 assusta muitos torcedores, que no ano passado conviveram bastante com esse fantasma. 2012 é um ano para o torcedor cruzeirense esquecer de vez. Até aqui foram 21 contratações. Alguns nomes nem fazem parte do elenco mais e parece que também não deixaram saudades. Mas a pergunta que o torcedor hoje faz é: de quem é a culpa por esse momento tão complicado que a Raposa vem passando na competição? Eu, como cruzeirense, desde o tempo do Barro Preto, é a qualidade do jogador. Do técnico, presidente, todos eles. Vou falar que a culpa é do presidente só não, mas dos jogadores também. Os jogadores também não empenham e não dá a força que tem que ser dada, entendeu? Diretoria, o presidente é fraco, não tem pulso para tomar decisão. O diretor é de 2ª divisão, era diretor do América, um time que não sobe, não fica. Muito ruim. Tem que mudar tudo. Celso Roth que se fala, gaúcho. Mas e para quem comanda o elenco? O momento difícil tem um culpado? Nós somos culpados porque nós criamos uma expectativa no início do campeonato que nós poderíamos, com o time que nós temos e dentro da nossa realidade, chegar bem mais longe, né? E infelizmente nessa sequência do segundo turno nós estamos tendo alguns tropeços até inesperados. Não digo nesses 2 últimos jogos contra São Paulo e Grêmio. Eu digo que os nossos tropeços foram contra Figueirense, Sport Figueirense, que foi completamente abaixo do que a gente esperava. Vamos voltar a falar ao vivo no estúdio da Rádio Esportes FM 94.1 com o jornalista André Santos. E para você, André, quem é o responsável por esse momento do Cruzeiro? Responsável pelo momento do Cruzeiro, Letícia, é a equipe do Cruzeiro que é muito fraca. O elenco jogadores, então. O elenco e o Celso Roth também tem culpa. O Celso Roth vira público e terá coragem. Nada contra o Celso Roth, nada contra o trabalho dele, mas ele vira público e terá coragem de dizer que a situação do Cruzeiro é confortável, está numa zona confortável, 7 jogos sem vencer, a equipe ali, uma situação terrível, partidas, atuações medonhas da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não é para isso não, gente. O torcedor do Cruzeiro não está acostumado a ver o Cruzeiro jogando da maneira como o Cruzeiro vem jogando nos últimos 2 anos, não. Se criou uma expectativa, falsa expectativa ao meu ver, no início do campeonato, mas também não é para tanto, né? Dizer que o Cruzeiro está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro, estando ali hoje brigando pela 10ª posição com a Portuguesa de Desportos. Valha-me Deus, né, Celso Roth? É ter pouca ambição, né? O PC também quer comentar esse assunto. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. E aí, PC? Olha, essa situação realmente é o time, é o elenco que foi montado e desmontado durante o ano. Isso eu já falei isso diversas vezes, que o Cruzeiro viveu um ano difícil, de mudança de direção. O presidente do Cruzeiro é novo ainda, é novo assim como presidente, né? Ele precisa ainda ter uma experiência, pegar mais cancha, pegar mais experiência no cargo. Eu acho que o Cruzeiro precisa muito de montar um elenco mais forte para o ano que vem, manter esse elenco, não fazer mudanças, ficar fazendo desmanches durante o ano, que esse tipo de desmanche realmente só atrapalha. E você, Éder, o que você acha dessas... O Celso Roth, dá cada declaração que realmente... Ele está desesperado, coitado, é muita pressão. Demonstra mesmo o desespero. O cara não aguenta. Ele falar que 10 partidas, vencer 10 partidas, logicamente no futebol isso é possível, né? Tanto é que a gente fica impressionado pelo seguinte,
como que o Cruzeiro começou tão bem, com 2 empates, 4 vitórias, o Cruzeiro estava tão bem e de repente cai assim, mas bruscamente. Né? Aí a gente sabe, aí nós vamos falar, machucado, vários jogadores do Cruzeiro machucados, jogadores suspensos, tudo bem. Mas realmente o Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, a gente sabe, não que seja ruim, é um bom elenco sim, mas começou muito mal o ano. Desde o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já vem assim. Aí, como o Celso falou, criou a expectativa que o Cruzeiro começou bem, o torcedor ficou naquela expectativa e o Cruzeiro caiu. Caiu muito, o próprio Montijo desinteressado do jogo, o Fábio, todo mundo criticando o Fábio, que os caras chegam na cara do gol, ele é obrigado a pegar. Então tudo isso. A diretoria nova contratou jogador a rodo e sem qualificação nenhuma, então tudo isso pesou nesse brasileiro em relação ao time do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que preparar para o ano que vem. É, galera, não tá fácil para ninguém no Cruzeiro esse 2012. O Golaçou vai pro intervalo, a gente volta já já, ó, falta pouco para acabar o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que se ligar, hein, no próximo bloco. Que golaço!